Senhor. Vamos aproveitar que estamos em pé, irmãos. Vamos fazer a leitura de uma palavra de Deus no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia. Glória a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura da palavra de Deus, 2 Samuel, no capítulo 9. A palavra de Deus diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem, por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram que a viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, que está em Lodebar. Amém? Nós podemos sentar. Aleluia! Aleluia! Glorifico a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos nessa noite. E eu confesso para os irmãos que eu me sinto pequeno nessa noite para falar algo a respeito da parte de Deus aqui. Fiquei alegre de ver o Dudu aqui. Se batizamos junto aí, Dudu. Deus possa te abençoar. Aleluia. Glórias a Deus. Sabemos que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Você pode ficar bem tranquilo. Por certo, Deus tem uma palavra para mim e para a tua vida nesta noite. Não é porque eu estou aqui não, irmãos, é porque Deus está neste lugar. Aleluia. Todos os irmãos que estão aqui, eu tenho certeza que pregam 1000 vezes melhor do que eu. Aleluia. Mas aquilo que Deus colocar no meu coração, quero repartir contigo nesta noite, para a honra e a glória do nome dele. Aleluia. Eu creio que todos os irmãos são bastante humildes, aleluia, para escutar-me nessa noite, porque eu sempre digo que sou um de poucas palavras, palavreado um pouco curto, mas aquilo que eu não puder te explicar, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai, aleluia, fazer com que você entenda nesta noite. Amém? Aleluia. Não quero ser muito extenso. A palavra que tem feito leitura nessa noite está nos narrando uma história, e eu creio que por demais até conhecido dos irmãos da igreja, dos leitores da Bíblia, daqueles que pregam, daqueles que ouvem. Eu creio que a maioria já ouviram, aleluia, pregações ou pregar este texto bíblico, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, e por certo, nesta noite Deus vai falar com nós através desta palavra. A Bíblia diz que havendo uma guerra, aleluia, um acontecido de uma guerra onde Saul e Jonatas haviam sido mortos, quando chega a notícia até a casa de Saul, diz a Bíblia que a sua ama, ou a sua babá, como você quiser entender, que estava cuidando de Mefibosete, ela tenta fugir, e quando ela tenta fugir, ela cai, e aquela queda acaba debilitando este homem, acaba debilitando Mefibosete. E a Bíblia diz que naquela época era comum os reis que estavam no reinado, eles procuravam a manter longe do seu palácio aqueles que vinham de uma linhagem real, porque era normal passar de pai para filho, ou alguém da família assumir o reinado. E a Bíblia não diz, mas eu posso acreditar que Jonatas e Saul talvez haviam planejado algo para a vida desse jovem. Talvez Saul olhava para aquela criança, porque a Bíblia relata que mais ou menos 5 anos ele tinha quando aconteceu esse acidente. E talvez Saul, olhando para aquela criança, dizia: esse aí, por certo, estará no meu lugar um dia. Aleluia! Talvez Jonatas
olhava para aquela criança e dizia: se não for eu que assumir esse trono por certo, será meu filho. Aleluia. Mas a Bíblia nos conta que nada disso aconteceu. A Bíblia conta que quando Jonatas e Davi fazem uma grande aliança, uma grande amizade, eles fazem ali um pacto. Por isso aqui a Bíblia está narrando que Davi chama alguém e pergunta se ainda existia alguém da descendência de Saul, para que ele pudesse usar de beneficência, para que ele pudesse ajudar. E a Bíblia diz que, conhecendo Ziba, ele manda chamar Ziba e pergunta se há alguém da casa de Saul. E a Bíblia diz que logo Ziba relata: existe um menino que se chama Mefibosete. E o rei pergunta onde ele está. E a Bíblia diz que Ziba diz: ele está em Lodebar. Aleluia. A tradução de Lodebar quer dizer terra de sequidão, lugar de esquecimento, lugar longe. Ali está o Mefibosete. E a Bíblia diz que ele estava na casa de Maquir. E a tradução para o nome de Maquir quer dizer homem falido, homem quebrado. Então quer dizer que Mefibosete estava na terra da sequidão e estava na casa de um homem falido, estava na casa de um homem quebrado. Ai, aleluia. Talvez já não existia mais esperança para a vida de Mefibosete. Talvez ele se encontrava numa situação onde muitas das vezes eu e você nos encontrávamos, até o dia em que Jesus se apresentou para mim e para você. Talvez nós estávamos em Lodebar, terra de sequidão, terra longe, terra improdutiva. E talvez nós estávamos na casa de Maquir, homem falido. Talvez para nós não havíamos esperança. Talvez Mefibosete estava nessa situação, naquele lugar. Talvez vinha, a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar que vinha na sua mente: mas eu era da linhagem real, eu tinha tudo para ser um homem bem sucedido, eu tinha tudo, aleluia, para estar ou dentro do palácio do rei, ou perto pelo menos. Mas não, ele estava em Lodebar, ele estava na casa de Maquir, homem falido, homem quebrado. E a história diz que esse homem, de tão falido que era, que ele vendia reciclagem, que ele não tinha mais nada do que se apegar. Imagina a situação de Mefibosete, homem aleijado. A Bíblia diz de ambos os pés, não era de um lado, não era dos dois. Ele estava numa situação deplorável e difícil. Mas chegou um momento, aleluia, chegou um momento que Davi se lembra, aleluia, e pergunta para alguém: existe alguém ainda da casa de Saul a quem eu possa usar de beneficência, a quem eu possa ajudar? E a Bíblia diz, como eu já relatei aqui, que Ziba chega e relata a história desse homem. E logo Davi chama seus homens, chama seus, aleluia, alguém da sua confiança, e diz: vai a Lodebar, na casa de Maquir, homem falido, homem quebrado,
história conta que quando chamam Mefibosete, a história conta que ele tremeu de medo, porque jamais ele imaginou que aqueles homens do rei fossem buscar ele para favorecer. Jamais ele imaginou que aqueles homens fossem buscar ele para levar para um lugar diferente, para um lugar onde mudaria a história da vida daquele homem. Aleluias. A história diz que quando chamam ele pelo nome, diz: tem alguém enviado do rei que quer falar contigo. A história conta que ele tremeu de medo, pensando que iriam acabar com sua vida. E a Bíblia diz que Davi manda chamar esse homem, e quando ele chega na presença do rei, ele mesmo se considera como um cão. Aleluia. Essa estratégia que o diabo tem usado nos últimos dias. Aleluia. Colocar o ser humano para baixo, menosprezar, levar para Lodebar, levar para casa de Maquir, dizer que você não tem nenhum valor, dizer que você é um aleijado, que todos esqueceram de você, que não tem mais jeito, que Lodebar ninguém mais vai te encontrar. Essa é a estratégia do diabo, usando para tirar vidas, aleluia, destruir famílias, destruir lares, dizendo para você não tem mais jeito, você é gordo, você é careca, você é sem dente, aleluia, você é aleijado, você, aleluia, não tem nenhuma expectativa de vida. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o rei, ele tem uma palavra de mudança de vida para você aqui nesta noite. Você só vai sair daqui aleijado, carregado, se você quiser. A Bíblia diz que ele chega e se lança na presença do rei e diz: quem és tu para olhar e dar atenção para um cão? Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que Davi pega aquele homem, manda dar pão, tirar a sua barba. E a Bíblia diz que Deus manda, que o rei manda preparar uma mesa, aonde só os mais importantes tomavam café com o rei, aonde só os mais importantes se alimentavam. E a Bíblia diz que Davi manda preparar uma mesa, uma cadeira. Ei, aleluia. E manda pegar aquele homem aleijado e colocar sentado juntamente com seus capitães, com seus homens de confiança. Aleluia. A Bíblia não diz, mas eu posso acreditar que aquele homem envergonhado, aleijado, com certeza aquela mesa tinha uma toalha bonita, algo que viesse adornar aquela mesa. E eu posso acreditar que Mefibosete tentava puxar aquela toalha, tentando esconder suas pernas atrofiadas, porque ainda não tinha caído, como diz o ditado, a sua ficha. Alguém que estava lá na terra de Lodebar, aleluia, uma terra de sofrimento, terra de sequidão, agora se encontra sentado na mesa do rei. Aleluia. Talvez foi uma surpresa para os seus capitães, para os homens da sua confiança. A Bíblia não diz, mas eu posso acreditar. A história diz que Mefibosete, ele se arrastava pelaquela terra vermelha, que ele vivia se arrastando pelas beiras de rua. E talvez quantos daqueles capitães, dos homens da confiança de Davi, passaram nas suas carruagens e viram Mefibosete
uma maneira. Uma coisa eu sempre digo. Para começar, eu sempre digo: eu não sou pregador. E sempre digo uma coisa: Deus não precisa humilhar ninguém para exaltar alguém, viu? O que Deus tem na tua vida é para ti. Se fosse por isso, Deus não tinha permitido que Saul morresse antes. Todavia subiu o trono. Não que é para você, é para você. Mas tem pessoas que precisam ver a bênção de Deus na nossa vida. Oh, aleluia. Tem pessoas que precisam ver que nós servimos um Deus que é poderoso, um Deus que é verdadeiro, um Deus que pode todas as coisas. Aqueles que olham para nós e Lodebar jogaram no meio da sarjeta muitas vezes, eles precisam ver que nós tivemos um encontro com o Rei. Eles precisam ver, eles precisam acreditar que Ele veio para mudar, que Ele veio para mudar a história. Mefibosete, ele estava jogado, esquecido. Talvez pensando só em chegar aos seus dias, talvez só contando seus dias, dizendo: chegou o meu dia e eu vou partir. Eu estou no lugar do esquecimento, eu estou na terra da sequidão, eu estou onde nada vai acontecer, onde ninguém mais lembra de mim. Eu sempre digo uma coisa, que é nesse momento que Deus estende a sua mão. Porque dor de cabeça é muito fácil nós ir na farmácia, comprar uma Neosaldina e tomar a mesma coisa que tirar com a mão. Arabacanto e Arabachai. Aleluia, aleluia. Eu não estou dizendo que Deus não pode curar uma dor de cabeça, é claro que pode. Mas eu sempre digo uma coisa, que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Aleluia. E às vezes nós precisamos chegar em Lodebar para Ele agir na nossa vida e nós saber que é um Deus. Talvez se não tivesse acontecido essa tragédia, talvez se não tivesse acontecido tudo isso, Mefibosete seria um homem bem sucedido, seria neto do rei, aleluia, provavelmente sucessor de um rei, aleluia. Talvez não podia ser rei, mas podia ser alguém da confiança. Ele não teria conhecido a bondade de uma pessoa usada por Deus. Às vezes, irmãos, Deus nos coloca no deserto para provar que Ele é Deus. Às vezes Deus nos coloca, aleluia, longe de tudo, longe de todos, para mostrar que Ele é Deus. Eu sempre digo uma coisa, aleluia, que no mundo nós só vamos ver quem nós somos e se nós conhecemos Deus quando chegar aquele momento que é Deus e você e Deus. Assim estava aquele homem, aleijado. A Bíblia diz: de ambos os pés. Chegou o momento que a história daquele homem foi mudada. A história daquele homem foi mudada. E a Bíblia diz que Davi vê tudo que era as terras que eram pertencentes a Saul, devolve para aquele homem, dá servos para trabalhar. Mas uma coisa me chama a atenção nessa palavra. Uma coisa me chama a atenção nessa palavra. Que o rei disse que vai ter todas essas coisas, mas tu, continuamente, tu vai comer pão na minha mesa. Isso que Deus faz comigo e com você. Oh, aleluia. Ele nos abençoa, Ele muda a nossa história. Mas uma coisa nós não devemos esquecer, que nós temos que comer o pão continuamente na mesa de Jeová. É aqui que nós nos fortalecemos, é aqui que nós continuamos a nossa história, é aqui que nós estamos guardados, é aqui que nós estamos protegidos. Eu estava lendo a história, sabe por quê? Que Davi disse: não, tu vai comer o pão continuamente na minha mesa, porque Davi teve medo de, se ele perdesse o contato com Mefibosete, poderia chegar, aleluia, um ladrão, um migrador, e roubar aquilo que ele tinha restituído para Mefibosete. Então as
você de surpresa. Aleluia. Quantos que nós vimos estavam lá em Lodebar e tem um encontro. Aleluia, tem um encontro com o rei. O rei muda a história. Aleluia, aleluia. Nós já podemos escolher o sapato para vir para a igreja. Nós já podemos escolher o terno que queremos colocar. Nós já não estamos mais na terra da sequidão. Nós já podemos vir embarcadinho. Nós já podemos ter 2 carros, 3 carros. Nós já podemos ter terno brilhantes e tantas coisas. E tudo isso não é pecado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quantos que por esse tipo de coisa deixam de comer pão na mesa do rei? Esquece de onde saíram, esquece de onde foram tirados, esquece dos benefícios que receberam e acabam retrocedendo, e o ladrão toma ele de surpresa, e quando nós vimos ele está longe, ele volta para Lodebar, ele volta para a terra de sequidão, ele volta para a terra do sofrimento, ele volta para a terra infrutífera. Essa foi a estratégia de Davi. Essa foi a estratégia de Davi. Não, ele vai ficar comigo, ele vai ficar na minha casa. Assim aquilo que ele tem vai estar protegido, aquilo que ele tem vai estar guardado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quantos querem continuar comendo pão na mesa da Oh, aleluia. Quantos precisam nesta noite, aleluia, ter um encontro com o rei? Talvez você entrou aqui, aleluia, aleijado. Talvez você entrou aqui, aleluia, te trouxeram lá da terra da sequidão. Alguém fez um convite para você, dizendo: ei, vamos lá na igreja, Deus pode mudar a tua história. E todos sabem, quem me conhece sabe muito bem, que eu não sou de ficar emocionando ninguém, dizendo que Deus isso, Deus aquilo, Deus serve todas as coisas e pode todas as coisas, mas tem um tempo para todas as coisas. Seria hipocrisia da minha parte dizer que Deus vai mudar a história de todos vocês aqui. Deus não pode? É claro que pode. Eu conheço meu Deus, meu irmão. Ei, canto e abaixai. Não estou aqui para me aparecer. Já fui arrebatado de espírito 3 vezes. Tive contato com meu Deus. Eu tenho autoridade do Espírito Santo para te dizer nesta noite: ele pode mudar a tua história, mas é se ele quiser. Talvez você ainda vai ter que ficar no Lodebar mais um pouquinho para aprender a lição. Talvez você vai ter que ficar no Lodebar mais um pouquinho para aprender a valorizar. Tem um ditado que diz que aquilo que vem fácil vai fácil, é verdade. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você. Aleluia, ele quer salvar a tua alma nesta noite. Aleluia, ele tem vida eterna para você. Talvez você vai morrer amassando barrinho, talvez você vai morrer pagando aluguel, mas eu quero dizer uma coisa para você: se você não deixar de comer o pão na mesa do rei, não perder o contato com o rei, tem um palácio ali te aguardando, tem um palácio ali aguardando em você. Tem um palácio ali aguardando em você. Irmão, mas a Bíblia não diz que em você vamos comer o melhor dessa terra. É claro que vamos, mas Deus conhece a minha estrutura. Talvez eu estou aqui hoje, aleluia, se eu tivesse 2 carros, 3 carros, 4 carros, se eu fosse um bom advogado ou um juiz, eu não estaria aqui. Por isso que ele deixou eu cortando grama por aí fora. Por isso que ele deixou eu cortando minhas graminhas por aí, irmãos. Porque ele sabia que se ele me desse essa posição, eu ia ser o cara. Aleluia. Eu não estaria aqui nesta noite. Aleluia. É por isso, irmão, que nós temos que ter um certo cuidado quando pregamos a palavra de Deus. Eu estou aqui para julgar ninguém.
zelo, para não sermos ilusionistas. Eu não sei qual o projeto que Deus tem para o seu irmão. Eu não sei qual o projeto do irmão que Deus tem para o irmão Vente. Talvez tinha um irmão que fez uma cirurgia. Por várias vezes eu queria visitar aquele irmão que não dava certo. Um dia eu tomei a decisão de dizer, não, hoje eu vou visitar o irmão. Quando ele estava saindo do Espírito Santo, disse, não, tu não vai não. É eu que estou tratando com ele. É o momento que eu preciso tratar com ele. No momento que for para ti, tu vai, mas agora é comigo. Ei, talvez você vai ver o irmão da direita, o irmão da esquerda sendo abençoado. Oh, não te desespera, vai chegar a tua vez. A Bíblia diz um choro, ele pode durar uma noite, mas a vitória não vai vir pelo amanhecer. Ei, se não for hoje, vai ser amanhã, mas permaneça comendo pão no mesmo rei, permaneça em contato com o rei, permaneça valorizando aquilo que ele fez na tua vida. Continua, não esqueça que um dia ele te encontrou na terra de Lodebar, na casa de Maquino, homem falido, homem quebrado, onde não tinha mais esperança para mim e para você. Mas foi lá, eu achei que era que ele nos encontrou. Não esqueça, não esqueça, precisamos manter o contato. Não podemos esquecer que um dia nós somos encontrados por Ele. Podemos cantar bonito, podemos. Ah, meu Deus, misericórdia. Podemos ser usados nas mãos de Deus, podemos. E devemos. E temos obrigação. Porque a missão da igreja é essa. É fazer obra social. É fazer obra social e ganhar almas para Jesus. É por isso que Jesus chamou o servo. Isaías 42, se não me engano, a memória diz que tu és o meu servo. Colocarei sobre tu meu espírito. Eu te dou pela minha mão. É servo, irmão. Aqui é lugar de servo, aqui não é lugar de estrelinha, não. Aqui é lugar de alguém que não esquece de onde saiu. Alguém que não esquece do Lodebar. Tem gente que está me cozinhando. Mas eu estou guardado pelo sangue de Jesus, viu, irmão? Aleluia. Eu queria te convidar a se colocar nesse nome de Jesus. Aquele irmão de óculos lá de camisa amarela, Deus quer te tirar de Lodebar, viu? Urai, chora, suyama. Deus te chama nesta noite. Rei de conduz a Arábia Séries. Teve dias que tu pensou que ele tinha te esquecido, mas ele te diz nesta noite, ei, eu te pego com a minha mão forte nesta noite, te coloco em pé, para mostrar para muitos dos teus que eu ainda estou agindo sobre a face desta terra. Aleluia. Viu, irmão Daito? O Espírito Santo Deus está mandando te dizer que eu preciso tomar cuidado. O inimigo está preparando um Lodebar para ti, viu? Mas nesta noite eu te disse que ele tem um projeto na tua vida. Ele conduzirá a sua e que nada na tua vida tenha acontecido por acaso. Mas ele manda dizer para ti nesta noite: não esqueças, não esqueça daquilo que ele tem feito na tua vida.
está aqui nesta noite. Se você ainda não sentiu, pode começar a sentir. Pode começar a sentir. Pode começar a sentir. Pode começar a sentir. Eu queria fazer uma oração nesta noite. Você que a palavra falou contigo, você que sentiu que precisa, aleluia, de algo de Deus. Eu quero dizer, talvez você pense, mas o irmão falou que ele não vai abençoar. Não, coloca a palavra na minha boca, irmão. Eu disse que Deus é todo poderoso e eu conheço Ele muito bem, por isso eu estou aqui. Por isso eu estou aqui, irmão Vande, pastor Cláudio, irmão João. Senão seria hipocrisia da minha parte falar de um Deus que eu não conheço. Eu sei que Deus já transformou a minha vida, Ele pode transformar a tua. Aleluia. E sabe quanto tempo eu fui na igreja, irmão? Eu fui, acho que uns 8 anos. Eu fui uns 8 anos, irmão. E Deus falava comigo. E na hora eu me senti empolgado. Quando eu chegava em casa, eu esqueci de tudo. Eu dizia que aquele camarada é louco. Da onde que ele vai saber alguma coisa da minha vida? Ele voltava para o Lodemar de novo. Eu voltava para o Lodemar de novo. E o inimigo destruindo eu e a minha casa, destruindo eu e as minhas filhas, destruindo eu e a minha esposa. Cada vez pior. Mas chegou um dia que eu disse, agora chega. Agora chega. Eu preciso entregar a minha vida para o Rei. Eu preciso entregar a minha vida para o Rei. Eu não quero mais olhar. Ainda não chegou, filho. Remanaço Yamandá. Ei, Chorabás. Mas ele manda dizer para você: tenha de bom ânimo, porque Ele está sempre te ajudando. Quando muitas vezes tu sai e olha da porta da tua casa para fora e diz que está tudo acabado, neste momento Ele te pega pela tua mão e te ajuda, e te dá força para te caminhar mais um dia. Porque pelas tuas forças, se eu estiver mentindo, pode dizer, viu? Porque pelas tuas forças, tu já tinha desanimado. Mas eu estou te fortalecendo nesta noite. O esposo da irmã, você que está, você irmão, de camisa vermelha, e o esposo da irmã, isso, você mesmo. Esta noite, o Espírito Santo de Deus, Ele quer fortalecer a tua vida. E Ele manda dizer para ti, eu não sei o que é e nem o porquê, mas Ele manda dizer para ti que o que é impossível aos homens, para Ele é possível. E nesta noite Ele quer fortalecer a tua vida. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você de amarelo desce aqui, eu quero orar por ti. Aleluia. Aleluia. Os irmãos, se puder, vem aqui à frente, nós queremos orar. O Espírito Santo está mostrando pessoas que precisam de oração.
unção descendo. Aleluia. Aleluia, Macarne. O Espírito Santo de Deus te chama. Irmãos, as pessoas o qual eu chamar aqui pelo Espírito Santo de Deus, e você não quiser vir, não vem, viu? Eu não estou aqui para te emocionar nem para te forçar nada. Aleluia. 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 O Espírito Santo de Deus manda te dizer, meu cara, que é chegado um novo tempo na tua vida. É chegado um novo tempo na tua vida. Ele manda dizer para ti nesta noite que tu não olhe para a direita e nem para a esquerda, que é para te olhar somente para Ele. Que muitos se julgarão, não sei porquê, que muitos jogarão pedras, mas Ele manda dizer para ti que Ele segura pela tua mão, te coloca em pé, porque a obra e o projeto que Ele tem através da tua vida mudará vidas nesta cidade, diz o Senhor. Do Espírito Santo de Deus te é forte nesta noite. É forte nesta noite. Namaste com cuidado, aleluia. O Espírito Santo de Deus fala com você, meu Deus. Eu estou dizendo para você, por que tem se acovardado? Deixai de conduzir a massa. Muitas vezes tem colocado dúvida no teu coração: será que é eu? Será que é dele? Ele está dizendo para ti nesta noite: eu tenho um chamado especial na tua vida, e tu sabe muito bem. Se Ele manda dizer para você que a partir desta noite Ele vai começar a falar contigo de uma maneira diferente. Ele vai te mostrar pessoas longe de ti. Aleluia, sai aonde tu pegarás o teu telefone e vai orar por telefone, porque pessoas precisam da tua palavra, pessoas precisam da tua oração. E Ele diz nessa noite: não temas, porque as tuas palavras são assinadas por mim. Deus está me mandando fazer algo aqui nessa hora. Tem famílias aqui que o inimigo está tentando carregar alguns dos teus e tentar levar para onde vai. Mas Ele está mandando eu dizer para ti: se tu estiver perto desse o teu familiar, abraça ele ou dá a mão, ou só pensa. Aleluia. Eu não estou querendo ameaçar nem medo. Você que puder e tiver no familiar teu, chega perto dele. Aleluia. Coloca a mão sobre o ombro dele. O Espírito Santo de Deus, aleluia, fala claramente comigo nesta noite. Que tem famílias aqui que estão precisando se perdoar, que precisa haver perdão. Porque é uma estratégia que o inimigo está tentando entrar dentro da sua casa. E nesta noite, se você está aqui, não perca essa oportunidade. Corra, abrace alguém da sua família. Mas amanhã pertence a Deus, nem para mim, nem para você. Não sabemos o que vai acontecer. Deus está mandando dizer para você, Deus está mandando dizer para você que você tem tesouros dentro da tua casa. Ele está entregando uma flanelinha especial na tua mão esta noite, que é para você polir esses tesouros, porque o brilho deles está ofuscado.
Senhor está mandando dizer para você: toma cuidado. Ai, toma cuidado. Porque o inimigo tem trabalhado ao redor da tua casa, procurando uma brecha para tentar entrar. Ei, vamos orar. Os obreiros estão aí. Aleluia. Aleluia, os obreiros estão aí. Aleluia, você só vai sair daqui da maneira que você entrou, se você quiser. Ele quer tirar você de lá dentro. Eu quero dizer para você que não é para você pensar em parar. Não é para você pensar em parar. Que o dia da tua vitória está chegando. Por esses dias você vai ver a mudança. O Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar dentro da tua casa. Eu tenho visto as tuas lágrimas. Eu tenho visto quantas vezes as tuas forças se acabam. Mas eu vou dizer que o tempo de cantar está chegando, viu? Aleluia, aleluia, aleluia.